seja bem-vindo ao programa Sabia Aqui. Nesta edição, abrimos o capítulo sobre a história da liderança do órgão legislativo angolano. Desde 1992, 5 rostos marcaram em diferentes fases a presidência da Assembleia Nacional, entre os quais uma mulher. Em 2025, assume os destinos da Casa das Leis o seu 6º presidente, atualmente em funções. Quer saber quais são e descobrir os marcos dos seus mandatos? Permaneça ligado a nós e acompanhe cada detalhe histórico do parlamentarismo angolano. Sabia que o primeiro presidente da Assembleia Nacional, resultante das eleições gerais multipartidárias de 1992, foi Fernando José de França Van Dunen? Na sequência das primeiras eleições gerais realizadas em Angola, em setembro de 1992, Fernando José de França Van Dunen foi eleito o primeiro presidente da Assembleia Nacional, tornando-se o primeiro titular deste órgão na nova fase democrática do país. A sua eleição marcou o início de uma nova etapa do parlamentarismo angolano, caracterizada pelo pluralismo político, pelo debate democrático e pelo reforço do papel da Assembleia Nacional como um órgão representativo de todos os cidadãos. Durante o seu mandato, presidiu as primeiras sessões parlamentares da Assembleia Nacional, eleita por sufrágio universal, contribuindo para a consolidação das instituições democráticas e do Estado de Direito em Angola. O seu nome permanece ligado a um dos momentos mais marcantes da história do parlamentarismo angolano, a instituição da primeira Assembleia Nacional, saída das eleições multipartidárias de 1992. França Van Dunen conduziu os destinos da Assembleia Nacional entre 1992 e 1996, no momento em que o Parlamento angolano abria caminho para o alcance da paz definitiva, para a reconciliação nacional e para a consolidação de Angola como Estado democrático e de direito. França Van Dunen supervisionou a reconstrução institucional no pós-guerra civil, com debates sobre legislação de base para o funcionamento do Estado democrático. Figura entre os 5 rostos da Galeria de Honra da Assembleia Nacional, disposta no Salão Nobre da Casa da Democracia Angolana. Todo este quadro foi possível graças aos esforços que culminaram com a assinatura dos Acordos de Paz de 31 de maio de 1991, permitindo assim pôr em marcha o processo de transição e introduzir paulatinamente os elementos da Segunda República num regime multipartidário, obedecendo aos princípios que regem um Estado democrático e de direito. Sucedeu a França Van Dunen no cargo de presidente da Assembleia Nacional, Roberto Antônio Vítor Francisco de Almeida, entre 1996 e 2008. O seu mandato ficou assinalado pela consagração definitiva da paz, materializada na assinatura a 4 de abril de 2002 do Memorando Complementar ao Protocolo de Lusaka, em cerimônia solene realizada na Assembleia Nacional. Um ato que selou um novo ciclo de estabilidade, reconciliação nacional e reconstrução do país. Angola preservou a sua integridade territorial, a soberania do Estado, a muito custo, foi salvaguardada. Seguiu-se Fernando da Piedade Dias dos Santos, que assumiu a liderança da Assembleia Nacional em 2 momentos distintos. Primeiro, de 2008 a 2010 e segundo, de 2012 a 2022. No discurso do seu segundo mandato, Fernando da Piedade Dias dos Santos deu continuidade ao processo de consolidação institucional da Assembleia Nacional,
promovendo o reforço da atividade legislativa, da fiscalização parlamentar e da modernização administrativa da instituição, contribuindo para o aprofundamento da democracia representativa e para o fortalecimento do papel do Parlamento no quadro do Estado democrático e de direito. Tomo a palavra para partilhar convosco algumas reflexões sobre o que foi alcançado neste período e perspectivar as futuras ações e desafios. Permitam-me iniciar recordando algumas das iniciativas legislativas aprovadas nesta Casa, que pela sua importância e oportunidade para o nosso país representam efetivamente a nobreza do poder legislativo. Sem dúvida que vivemos um momento histórico com a aprovação do primeiro Código Penal angolano. Até então, regia-nos um Código Penal com 133 anos de vida, herdado da administração colonial e, por isso, descontextualizado da realidade social, económica, cultural e política. O novo Código Penal é próprio de um Estado democrático e de direito, como é o da República de Angola. Serviu também à Assembleia Nacional como presidente entre 2010 e 2012, Antônio Paulo Kassoma. O seu mandato ficou assinalado pela implementação de medidas orientadas para o aperfeiçoamento da organização interna da Assembleia Nacional e para o fortalecimento das comissões parlamentares, com vista a reforçar a eficácia e a dignidade da função legislativa. Entre 2022 e 2025, Carolina Cerqueira afirma-se como a quinta figura a liderar a Casa da Democracia angolana e torna-se a primeira mulher a ascender o tão importante cargo na história do Parlamento angolano, função que exerceu até novembro de 2025. À frente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira deixou um legado de afirmação institucional associado à defesa da igualdade de género, impulsionando iniciativas de empoderamento feminino, assim como iniciativas do reforço da diplomacia parlamentar. O seu mandato ficou assinalado pela realização da 147ª Assembleia da União Interparlamentar em outubro de 2023, pela adesão da Assembleia Nacional à Assembleia Parlamentar da Francofonia, APF, bem como pelos esforços desenvolvidos com vista à transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional. Angola faz-se de união e de plantação. Reafirmamos o nosso compromisso com a paz, com a democracia que consolidamos e com a ética que deve guiar o serviço público. O povo angolano espera desta Casa leis justas, debates esclarecedores e decisões que melhorem a vida de cada cidadão. Em novembro de 2025, Adão Francisco Correia de Almeida sucede a Carolina Cerqueira em exercício de funções desde essa data. O sexto presidente da Assembleia Nacional prossegue a missão de fortalecimento institucional do órgão legislativo angolano,
orientando a sua ação para a consolidação da atividade legislativa, da fiscalização parlamentar e da aproximação do Parlamento ao cidadão em conformidade com os princípios do Estado democrático e de direito. Lembre-se que a evolução política e institucional do país correspondeu sempre a momentos distintos, feitos por diferentes protagonistas e contributos. Ao longo dos anos, o Parlamento afirmou-se como a casa da representação do povo, o espaço do diálogo, da pluralidade de ideias e da construção das leis que orientam a vida da nação. Um longo caminho foi percorrido até aqui, desde 1992, altura da implantação da democracia multipartidária no nosso país. Ao iniciar essas responsabilidades, enquanto Presidente da Assembleia Nacional, evoco, com reverência e agradecimento, o papel desenvolvido pelos anteriores presidentes do nosso Parlamento, pelo suor emprestado à afirmação e o fortalecimento da nossa democracia e pelo percurso histórico de afirmação e dignificação da nossa Assembleia Nacional. Evoco Fernando José de França Van Dunen, de feliz memória, Roberto Antônio Vítor Francisco de Almeida, Fernando da Piedade Dias dos Santos e Antônio Paulo Cassoma. Permitam-me evocar, de modo particular, a Presidente Carolina Cerqueira, a primeira mulher a ocupar tão prestigiante cargo na nossa República, que tenho a missão de suceder, para agradecer pelo empenho, labor e patriotismo que colocou ao serviço da nossa pátria, enquanto Presidente da Assembleia Nacional. Angola é um Estado democrático. A nossa democracia funciona e, não sendo um produto acabado, se consolida paulatinamente. Contudo, não podemos ignorar que vivemos um tempo democrático novo. Vivemos tempos democráticos de transformação constante e de desafios em torno da dimensão representativa dos cidadãos. A população cresce, as gerações sucedem-se umas às outras e os quereres mudam e, por vezes, se conflituam. Não há democracias perfeitas e mais próximas da imperfeição estarão aquelas que se submetem a padrões civilizacionais e culturais que lhes sejam estranhos. As democracias não se comparam nem se importam. Constroem-se para pessoas concretas, em cenários culturais específicos e com anseios próprios. O futuro da nossa democracia tem de ser estudado e debatido por nós, todos os dias, para que ela consiga responder positivamente às mudanças dos novos tempos e do nosso país. Este é um debate não apenas essencial, mas existencial, sobre o qual este órgão, que exprime a vontade soberana do povo, deve assumir a dianteira. Conhecer o passado é compreender o presente e preparar o futuro. Nós voltamos a ver-nos na próxima edição do programa Sabia Aqui, para uma nova incursão histórica sobre o Parlamento angolano. Um percurso marcado pelos desafios, conquistas e pela construção contínua da democracia. Obrigada a todos. Acompanhem-nos na próxima edição. Até lá, o Parlamento mais próximo do cidadão.